Foi ele que deu a coragem para o Armani fazer a própria marca. Subimos, tinha uma suíte com o Armani jovem. Ele realmente deu uma revolucionada na questão da alfaiataria. Em 70, era realmente importante a atuação das produtoras de moda francesas no mundo. Eu realmente fui para lá, achei estupendo o que eu aprendi com elas, e elas uma hora falaram: ah, bom, a gente vai para Milão agora. E aí eles disseram: ah, tem uma pessoa que dizem que é ótima alfaiate e que a gente vai ver. E a gente foi para o Hotel Duomo, subimos, tinha uma suíte com o Armani jovem e o Sérgio Galeotti, que era o companheiro dele, que era o grande articulador comercial. Foi ele que deu a coragem para o Armani fazer a própria marca. E quando eu vi, elas viram a diferença entre o que era a roupa masculina na época, ou alfaiataria, que era meio quadrada e dura e tal. Ele tinha desmontado tudo aquilo e estava... E depois, sobretudo, no movimento era interessante, porque as fotos que você vê não são tão chocantes quanto o que era no modelo, que caminhava e era todo solto. Então ele realmente deu uma revolucionada na questão da alfaiataria. E estas moças, que eram editoras das maiores revistas parisienses, francesas, elas disseram: ah, monsieur Armani, o senhor não faria blazer para nós? Ele falou: claro. E foi a primeira vez que ele fez roupa feminina. Maravilhoso. Para ele também. Foi. Maravilhoso. E eu consegui acompanhar, graças a Deus, toda a história dele. Ele sempre teve um respeito incrível pelo trabalho dos outros, tá? Tanto que você vê que até hoje ele trabalha muito com gente que ele conhece bem em volta. Tá? Ele consegue ser uma empresa de sucesso sendo dele mesmo. Ele não quer vender de jeito nenhum, mas ele falou que agora, quando ele for, se a família quiser vender, vende, mas não quando eu estou vivo. É uma grande curiosidade mesmo, né? Vai acontecer. Apesar que o senhor vai, sei lá, viver mais que todos nós. Assim. Pois é. Eu fiquei muito impressionada. Teve um desfile dele que me marcou muito, que foi o primeiro desfile que eu fui pós-pandemia, que era quando ele fazia aquele que ele ainda faz, né, cada tempo, aquele One Night Only em alguma cidade, né? E esse era Dubai. Foi a primeira coisa, assim, antes de eu ir pra uma semana de moda, foi o primeiro desfile que eu fui depois que passou a pandemia. E daí a gente falava assim: nossa, mas o senhor Armani já tem quase 90 anos, acho que esse vai ser a última viagem, grande viagem dele, o último desfile fora. Imagina, assim, ele chegou 3 dias antes para fazer o fitting das modelos, né? Porque aí ele escolhe. Que põe, né? E que fica ali olhando cada dedo. Porque eu acho que as pessoas às vezes têm uma impressão que é uma pessoa assim que ele vai de vez em quando, que não é que ele tá lá todo dia pegando no batente. E ele é essa pessoa, né? E ele tava lá, assim, cuidando de cada detalhe, chega antes, vai depois. E depois disso teve Veneza, teve Nova York. Então imagina, né? A gente tava achando assim: nossa, mas aqui ele ainda tem pique, imagina, né? Já fez um monte de coisa depois, né? Então... Ele é engraçado que ele desafia a si próprio, é engraçado isso. E essa pessoa de quase 91 anos ali que tá ali tomando conta de tudo ele, né? Colocando a mão em tudo. A gente vê assim num desfile. Então assim, ele tá lá no backstage, ele tá lá olhando a beleza, ele de vez em quando tá lá mexendo na beleza, ele mostrando como que ele que passa, né? Coloca em tudo. Muito bonito também, assim, o respeito dele também pelas pessoas que acompanharam a trajetória, assim, né? Muito, é isso que é. Eu vejo, quer dizer, mas de todo nível, sabia? É impressionante o quanto ele tem essa coisa de respeitar a familiaridade e tal. Ano passado, um tempo depois do desfile, e acompanhei enquanto ele estava recebendo a imprensa italiana para conversar. E a gente que é acostumado a ver, assim, entrevista depois do desfile, assim, é aquela coisa meio tumultuada no backstage, que tá um estilista e todo mundo meio em volta, em pé.
E ali foi uma coisa assim, que ele sentou no meio da passarela, colocou todos esses jornalistas sentados ali nas cadeiras, naquela arquibancada do desfile, então uma coisa muito civilizada e organizada, e você via ali que eram os jornalistas que tinham acompanhado toda a carreira dele, né? Então todo mundo fazendo a pergunta que gostaria, assim, né? Falando de todos os temas imagináveis, né? E ele tratando esse momento com isso, com muito respeito, porque eram esses jornalistas que tinham acompanhado toda a trajetória dele. E ele fez para dizer, estou dando a importância que você merece. Então ele é o big sucesso. Então,